A persuasão que os advogados não dominam. Muito bem-vindo ao Café com Oratória. Meu nome é Ronaldo Laux e eu ajudo profissionais do direito a falarem com confiança e persuasão. Todos os dias eu produzo conteúdo sobre este assunto, sobre como você faz, sendo do mundo do direito, como você faz para falar de um modo mais persuasivo, mais convincente. Eu acredito, sinceramente, que os profissionais do direito, apesar de terem a necessidade de falarem muito bem, de conseguirem esboçar uma confiança na hora de falarem, infelizmente, a grande maioria não consegue fazer isso. É por isso que a grande maioria se forma em direito, mas não consegue chegar a uma profissão jurídica. Então, eu trago todo dia conteúdo para ajudar esses profissionais a desempenharem bem suas profissões na área do direito. Bom dia, Jane. Prazer em te ver aqui. Seja bem-vinda. Já vou te pedindo um dedo no coração aí, para nós ampliarmos o alcance dessa live, que é tão difícil de chegar aos profissionais do direito. Ainda mais essa hora da manhã, das 7h09, que começou hoje um pouquinho mais tarde. Pessoas queridas e amadas, para quem não me conhece, eu me chamo Ronaldo Laux e todos os dias faço esse trabalho aqui, produzindo conteúdo no Instagram, também no Facebook, também em outras redes sociais, que eu não posso dizer o nome aqui, porque estamos no Instagram e o tio Zuki não gosta se eu disser outros nomes de redes sociais, mas aquelas outras redes sociais também eu estou, tá? E todos os dias eu tenho conteúdo, tanto aqui quanto lá, sobre isto. Para você que não conhece essas lives, eu faço elas 3 vezes por semana. Nas segundas-feiras, ontem teve uma, que é sempre às 11h09. E essa live das 11h09, ela é também sobre um tema e eu faço ela sozinho. Ontem foi também girando em torno da questão da persuasão. Eu trouxe 14 pontos importantes que todo advogado deve se ligar na hora em que vai fazer um atendimento com o seu cliente. 14 pontos que acontecem antes mesmo do advogado abrir a boca. Sim, tá? Isso foi ontem. Hoje eu vou falar sobre a persuasão que os advogados não dominam. O tema vai girar em torno de persuasão de novo. Eu sempre trago temas de persuasão ou confiança na hora de falar. E, na verdade, a confiança e a persuasão elas estão relacionadas. Eu preciso de uma para ter a outra. Mas hoje o foco vai ser a persuasão e eu quero mostrar para vocês que persuasão, ela pode ser não, ela é algo muito além do que você aprende na faculdade de Direito. Se eu pergunto para os advogados o que vocês aprenderam sobre persuasão na faculdade de Direito, por exemplo, agora, você que está aí, eu não sei qual é a tua profissão, mas se você é da área do Direito, me diga aí, qual é a ideia que você tem de persuasão que você aprendeu na faculdade de Direito? Qual é a ideia? Enquanto isso eu vou ligar o ar-condicionado. Aliás, você que está chegando aí, você já deu um dedo no coração aí para distribuir essa live, que essa hora da manhã não é fácil. Caleb. Bom dia, Caleb. Muito bom dia. Antes ainda de eu falar sobre essa persuasão da faculdade de Direito, deixa eu só lembrar outra coisa. As lives, como eu estava dizendo, segunda e terça são comigo. Segunda às 11h09 e terças às 7h09, tá? E tem sempre uma terceira live. Essa terceira live geralmente tem um convidado.
E para esta semana, minha convidada é a professora Edmara, que é coordenadora da pós-graduação da Universidade Passo Fundo, uma grande amiga e que é um profissional, sempre desse convidado, é um profissional do direito fora da caixa. E a Edmara é completamente fora da caixa. Vocês vão conhecer uma professora de direito, que é advogada e que ao mesmo tempo é professora de língua portuguesa. E é uma figura, vocês vão se apaixonar pela Edmara, assim como eu também sou apaixonado por ela. E conhecerão ela na sexta-feira. Para os que conhecem, os que já, enfim, tem já foram alunos da Edmara ou já foram clientes da Edmara ou trabalharam com a Edmara, convido também a vocês estarem aqui para essa live de sexta-feira às 10 da manhã, tá? Vai ser às 10 da manhã. Bom, meus queridos, então vamos lá. A persuasão que os advogados não dominam. Quando eu falo em persuasão para advogado, geralmente o que vem à cabeça é debate. Persuasão, debate. Eu vou convencer um terceiro, que é o juiz. Todo advogado quer ser persuasivo para fazer uma audiência, para fazer uma sustentação oral. E você precisa falar muito bem para desempenhar esse papel. Sustentação oral, audiência, tudo isso envolve convencer um terceiro. Mas a persuasão ela pode ser muito mais do que isso. Na verdade, ela é muito mais do que isso. Grande Ciro, craque é você, eu tô aqui, ó. Tô aqui no esforço. Obrigadão, querido. Prazer em te ver aqui. Muito bem, você que está chegando aí, vai dando um dedo no coração para me ajudar a distribuir essa live. Loja sempre útil, volta e meia vocês estão aqui. Bug Show News, muito bem, seja bem-vindo. Você que está chegando agora, dedinho no coração, por favor, para eu falar um pouco mais sobre esse negócio que é persuasão. Eu quero te mostrar que persuasão é muito mais do que debate. Persuasão para os advogados é e deve ser, não só é como deve ser, algo para você pensar para além do debate do contencioso, tá? Então vamos entender o seguinte. Tem 3 situações em que um advogado precisa fazer uma linguagem persuasiva. Na verdade, são as 3 situações da vida do advogado. O advogado precisa ser persuasivo nesses 3 contextos. O primeiro contexto, que é o mais óbvio, que vem à sua cabeça rapidamente quando você pensa em persuasão, e eu já falei, é aquele que tu aprende na faculdade de Direito, é o contexto do contencioso. A audiência, você vai lá e precisa persuadir o juiz de que você está certo e que o outro está errado. É o primeiro contexto. O segundo, que você aprende na faculdade, você sabe que ele existe, mas ele é deixado em segundo plano, total em segundo plano, que é o contexto da conciliação. Para conciliar ou mediar, você também precisa persuadir. Mas aí você não persuade um terceiro. Não é mais aquele terceiro que está ali julgando. Você persuade se você é o mediador ou o conciliador, você precisa persuadir. Na verdade, você nem persuade, você facilita o entendimento. Se você é o conciliador, o seu objetivo não é nem... É até persuadir, mas persuadir mais no intuito de que, não de uma decisão específica, não que eles decidam, e sim no intuito de que eles cheguem ao entendimento, de que eles assumam uma postura de entendimento. E aí você é um facilitador. E se você, o advogado, está em uma das partes, você não tem o objetivo de debater perante o mediador, o conciliador. Não, você não quer
vencer o outro. O que você quer é conciliar interesses. Então, é uma persuasão no intuito de ambos ganharem alguma coisa e perderem alguma coisa. Ambos precisam abrir mão de alguma coisa. E isso é completamente diferente do primeiro contexto do contencioso. Terceiro contexto, e esse então é completamente esquecido. O terceiro contexto eu falei na live de ontem, falei sobre alguns aspectos disso, e é completamente esquecido, e inclusive a palavra é proibida. Palavra proibida do terceiro contexto. Qual é a palavra? Bom dia, Éder. Bom dia. Palavra proibida no mundo dos advogados. É você, advogado, com o cliente. E neste contexto é venda. Meu Deus, venda, venda, herege, seu herege, você fala em venda, venda. No sentido amplo é venda. Num sentido amplo, todos nós estamos vendendo. Nós estamos nos vendendo num sentido amplo, nós vendemos o nosso trabalho, caramba! É óbvio, não? Mas, quando se fala em venda, muitas pessoas, por um mau entendimento, acabam caindo na ideia de que falar em venda faz parte daquilo que a OAB condena como mercantilização da profissão. Mas é óbvio que a nossa profissão, a profissão de advogado, eu hoje não atuo mais como advogado, mas a profissão de advogado, como qualquer outra profissão, precisa de uma remuneração, precisa ter lucro. Você precisa no final, lucro, a palavra é lucro, você precisa ter lucro. O resultado do teu trabalho, da tua entrega, precisa te gerar lucro. Para quê? Para que você pague a sua sala, caramba, para que você pague os seus livros, para que você pague o seu tempo investido. Então, sim, há de se falar em lucro, caramba. É um negócio como qualquer outro. Aliás, também no sentido lato negócio, né? No sentido lato, negócio jurídico é também casamento, caramba, no sentido lato. Né? O pessoal do direito sabe disso. Então, vamos parar com isso. Tá? O terceiro tipo de contexto é o de venda. Antônio, meu querido, muito bom dia. O faz-me rir, exatamente, Antônio. O faz-me rir, não adianta ficarem se fazendo. Parem com isso. O que a OAB entende como mercantilização da profissão, ok. Se você quer saber o que é mercantilização da profissão, veja Better Call Saul. Tá? Better Call Saul, seriado da Netflix. Ali você tem o que seria a mercantilização da profissão, que é o advogado picareta, aquele que promete resultado, né? Que faz propaganda na TV dizendo, vem, né? Me chame o sol que eu te solto do dia para a noite. Enfim, isso sim é mercantilização da profissão. Agora, se você faz um trabalho sério com o seu cliente e sabe vender, você está fazendo um discurso persuasivo íntegro. Não tem nada de errado nisso, gente. Bom, então vamos lá. Eu quero que vocês saiam daqui hoje entendendo bem as diferenças básicas desses três contextos de persuasão. Coisa que na faculdade não te ensinaram. Eu tenho certeza que não te ensinaram isso. E esse é um dos maiores problemas de advogados venderem tão mal o seu trabalho, de advogados não conseguirem fazer bem uma conciliação. Advogado geralmente é bom de brigar, mas não é bom de conciliar. E de advogado, agora vem o plus, advogado também geralmente não saber ser um bom líder. Advogado geralmente não é bom líder, são poucos os que conseguem. E advogado geralmente não é bom
ensinando. Geralmente, pensa nos professores que você teve na faculdade de Direito. Quantos realmente eram bons? Quantos professores da faculdade de Direito que você dizia assim, nossa, esse cara é um mestre de verdade? Vou melhorar minha pergunta. Quantos professores, na verdade, eram mestres? Quantos? Essa é uma das razões, a dificuldade que você tem de achar mestres numa faculdade de Direito. E tudo por quê? Porque a linguagem do mestre, ela não tem a ver com a linguagem... O mestre precisa ser persuasivo. Precisa. Mas a persuasão que o mestre tem, que o professor tem, ela não é da linguagem do debate. E esse é o problema. Vários professores que eram grandes oradores, sim, acabavam não sendo verdadeiros mestres na faculdade porque não conseguiam fazer essa distinção, que vocês vão entender aqui hoje. Bom, vamos lá então. E é claro, né? Como na faculdade de Direito você praticamente só aprende a linguagem do contencioso, e você está num ambiente de treino do contencioso, a faculdade ela simula um campo de batalha. Quando ela é boa, ela consegue simular um campo de batalha desse contencioso com os alunos nas práticas de estágio. Quando ela é boa, o que é raro, tá? Já é raro. Então, às vezes, nem o contencioso está preparado. Mas, quando ela é boa, ela ainda por cima faz o seguinte, ela simula esse contencioso e larga os alunos lá para aprenderem isso se dando porrada um no outro, se degladiando, debatendo, e aquele que é mais tímido, que é mais introvertido, esse aí, ele não sai da faculdade sem aprender nada de comunicação. Ele sai bloqueado da faculdade, tá? Então, fora todos os outros problemas que acabam gerando o medo de errar e o medo de julgamento, mas que eu não vou falar aqui. Se você quer saber mais sobre o problema da falta de confiança que a grande maioria dos profissionais do direito que se formam hoje em dia tem, te convido a participar do Oratória Fora da Caixa, um webinário 100% gratuito, 100% online, que vai acontecer dia 15 de abril. Já anota na tua agenda aí. E eu, se fosse tu, já faria a inscrição. A inscrição é grátis, o evento é grátis, vai ser às 8 horas do dia 15 de abril, uma quinta-feira. Te inscreve. Como é que eu me inscrevo, professor? Como é que eu me inscrevo? Vai no link da minha bio, aí no link da bio. Lembra, já vai agora, pode até sair da live e fazer lá a inscrição agora, eu perdoo, depois volta aqui. Vai no meu link da bio e faz a inscrição, e completa a inscrição. Quando você faz a inscrição, você vai clicar lá, vai cair numa página de inscrição, lá eu te explico como é que funciona o evento. E ali você já tem a oportunidade, quando você faz a inscrição, você já recebe a confirmação da inscrição. Você vai no e-mail, confirma a inscrição e você já vai receber um bônus na hora, que é uma aula em que eu te ensino a fazer um diagnóstico da tua oratória. Você vai entender em que nível está a sua oratória. Se você está num nível avançado, se você está no nível intermediário, no nível básico, ou se você está completamente bloqueado, tá? Vai lá, te inscreve, que é gratuito, e só pela inscrição tu já vai ter esse bônus, que é um bônus que eu dou lá na Academia de Comunicadores, é um material tirado do meu treinamento completo. Então, assim, vai lá e te inscreve hoje, agora, não perca seu tempo. Inscrições no link da bio, tá? Então, lá eu vou te explicar tudo. Qual é o lance da caixa? A caixa que a Faculdade de Direito te colocou e que faz com que você não tenha confiança e persuasão até hoje. Lá é a explicação total. Você vai entender o grande problema. Bom, mas aqui meu objetivo, voltando ao objetivo, é diferenciar esses três contextos de persuasão, para que você consiga entender como deve estar a tua mentalidade para cada um desses contextos. E olha como é diferente.
olha só. Olá, Giovanni, olá, Thaís. Você que vai chegando, dedinho no coração aí. Você sabe que você pode participar dessa live a qualquer momento, tá? Basta que você escreva nos comentários, basta que você solicite a participação apertando nessa câmerazinha que tem aqui no canto. Você participa, a participação é um sinalzinho de mais com uma câmerazinha. Aí você participa comigo aqui ao vivo, ou você pode também me ajudar a distribuir essa live mandando esse aviãozinho para outros advogados para trazerem eles para cá nessa hora da manhã, que não é fácil, eu preciso da tua ajuda, criatura. Hoje estou longe dos 12 apóstolos, hoje está difícil chegarmos aos 12 apóstolos, mas eu confio, eu acredito em vocês. Bom, então olha só, contencioso, três contextos, tá? Primeiro contexto, contencioso. Segundo contexto da persuasão, a conciliação ou mediação. Terceiro contexto, o de venda, que é com o cliente. Então vamos lá. Primeiro contexto, contencioso. O que tem essa persuasão de importante? Todas as três são importantes, é claro, mas o contencioso é a única trabalhada na faculdade. Praticamente a única. De verdade, mesmo que você treina e fala, é a única quando muito. O contexto da audiência até abrange a sustentação oral, porque o objetivo na sustentação oral é o mesmo. Ele é o de debater, debate. Debate é uma palavra que vem de batuere, no latim, batuere, que quer dizer lutar. O debate é uma luta. E luta tem sempre um vencedor e um perdedor. Então, quando você está usando da persuasão para o contencioso, você está debatendo, você está lutando. E o objetivo é vencer. É claro, professor. Claro. Mas agora vamos entender melhor. Você quer convencer quem? Você quer convencer um terceiro que está de fora da discussão, que é o juiz, ou se estamos num júri, um grupo, que é um grupo de jurados. Ok? Entenda o seguinte, nesse tipo de persuasão, de ação, de fala, você tem uma posição hierárquica inferior àquele que decide. Aquele que decide é quem tem o poder e que hierarquicamente está acima de vocês, porque ele tem o poder de decisão. Aquele que decide é o que vai, o juiz, é quem vai declarar o vencedor desta luta, deste grande debate que está no processo. E aí o que acontece? Como eu disse para vocês, é uma luta. E nessa luta o perdedor é aquele considerado culpado. E é ele que vai ter que indenizar a outra parte. Ou, se estamos falando do crime, é aquele que vai sofrer a pena. Bom, ok. Então assim, a relação entre as partes é ganha e perde. Uma tem que ganhar, a outra tem que perder. Claro, às vezes tem a vitória parcial, a perda parcial, mas sempre tem um que ganha e um que perde. Sempre tem culpa. E aí, claro, eu não estou falando de culpa no sentido genérico, culpa ou dolo, claro. Mas sempre existe alguém que perdeu, e aquele que perdeu é aquele que guarda a culpa. E tudo se volta para o passado. Então eu posso sintetizar esses quatro pontos. Eu tenho uma hierarquia daquele que decide. Quem decide tem poder. E quem decide está de fora. Então eu tenho um terceiro com mais poder que está de fora. Eu tenho
um discurso voltado para os acontecimentos passados, tudo está voltado para o passado. Eu busco a culpa e tem um que ganha e outro que perde. Contencioso é isso. Com as suas atenuações, por conta, como eu disse, que nem sempre o que ganha, ganha tudo, ganha parte, distinções entre culpa e dolo, que aqui não me interessam, mas gira em torno disso. Um quer provar que o outro é o culpado, que fez coisas erradas no passado, que deve sofrer as consequências impostas por esse terceiro, e que, por isso, deve perder a ação. Estão entendendo isso? Isso é o ambiente do contencioso. Tá? Contencioso é esse lance. Agora, e esse é o tipo de persuasão que você aprende na faculdade. Diferentemente disso, você tem a persuasão da conciliação e a persuasão da venda. Persuasão da conciliação, o terceiro que está ali não decide mais nada. Ele não decide. O terceiro é só um facilitador. O terceiro não tem poder. Olha que interessante. O terceiro, ele só está ali para auxiliar a que os dois cheguem num acordo. Então, o poder ele está onde? Ele está dividido entre as partes. Há um equilíbrio em termos de poder. Então, a linguagem já não pode ser a mesma. Eu não posso adotar uma fala para o combate num contexto de conciliação. Não faz sentido. Eu não posso ficar da mesma forma apontando culpados. Você não tem culpa. Não interessa a culpa na conciliação. O que interessam são interesses. Eu preciso saber qual é o interesse de uma parte, qual é o interesse da minha parte, né? Qual é o meu interesse, qual é o interesse do outro, para procurar conciliar, procurar pontos de convergência. E aí, eu não estou mais voltado no passado. Se eu voltar para o passado, eu vou buscar culpa. Eu preciso estar voltado para o presente, do presente para o futuro, nunca para o passado. Então, a fala de conciliação, a persuasão para conciliar é utilizar das minhas habilidades de fala voltadas para o presente, sabendo que há um equilíbrio de poder, ou seja, não tem mais um terceiro de fora que exerce o poder sobre nós. Então, não faz sentido eu lutar contra a outra parte. Eu preciso ter uma fala que não é para um debate, eu tenho uma fala para conciliar esses interesses no presente. O foco está no presente, em resolver a situação, em tornar ela melhor para os dois, para ambas as partes. Perceba, não tem nada de passado. E da mesma forma, eu não tenho um vencedor. Não existe um vencedor e um perdedor. Eu tenho um ganha-ganha. Tem que ter um ganha-ganha. Ou seja, os dois precisam ver algum ganho nesse processo. Senão ele não acontece. Necessariamente as mentes precisam estar voltadas para um ganha-ganha. Senão não rola. Então, no contencioso, eu tenho debate em que há o apontamento de um culpado, alguém tem que ser o culpado. No contencioso, eu tenho um terceiro de fora que julga e é quem decide. O discurso está voltado para o passado e eu tenho um ganhador e um perdedor. Na conciliação ou na mediação, eu não tenho mais ganhador e perdedor, eu preciso ter uma mentalidade ganha-ganha. O discurso não pode estar mais voltado para o passado, ele tem que estar voltado para o presente, o que hoje nós podemos fazer, ponto, porque daí vem uma proposta. Eu estou buscando conciliar, então, interesses, não é um vencer do outro, não, é ganha-ganha,
e as decisões vêm dos dois. A decisão ela é um equilíbrio, há um equilíbrio de poder. E aquele que é o terceiro de fora, que é o mediador, o conciliador, ele não tem poder nenhum. Ele é só um facilitador. Ele só tem o poder, digamos assim, só de zelar pela ordem, para que eles não se quebrem do pau ali na hora, essa coisa fica feia. Mas ele não tem poder de decidir. Ele é um cara sem poder. Tá? Aliás, por conta disso, é que os advogados acabam sendo muito resistentes com a mediação. Também. Na hora do processo de mediação, quem é mediador sabe disso. Se o mediador é fora do direito, então, né, o mediador ele é um cara de uma outra área, ele sofre uma resistência terrível por parte dos advogados, porque os advogados acabam dando uma menosprezada nesse cara. Tipo, quem está ali só para... né? Então, os advogados, por conta dessa cultura de contencioso que vem da faculdade, acabam tendo inclusive essa resistência também com o papel do mediador, que é um papel importantíssimo. Ele não tem poder, mas ele tem uma função de gerar esse clima para a mediação, direto com as partes, né? O advogado ele tem que estar ali naquele momento da mediação. Primeiro que ele não deveria, ele deveria conseguir fazer esse tipo de fala para poder gerar essa conciliação, mas ele não consegue, porque ele está com a mentalidade que ele aprendeu na faculdade do contencioso. E isso gera uma série de problemas dentro do seu escritório, muitas vezes. Se ele tentar conciliar duas partes, ele tem problemas para conciliar, inclusive na sua vida pessoal, por conta dessa dificuldade. Tem dificuldade de conciliar. No seu relacionamento pessoal, casa, família. Ele costuma usar o discurso do contencioso para conversar com a mulher. E se a mulher é advogada também, eu tenho dois ali com um discurso contencioso, que ficam se batendo. Não é à toa que o grande número de advogados que eu conheço acaba se separando. Porque eles não têm linguagem, não estão preparados para a conciliação. Eles ficam se batendo. Porque aprenderam na faculdade assim. Quando aprenderam. Porque as faculdades hoje em dia não ensinam muita coisa. Bom, terceiro tipo de linguagem, terceiro tipo de contexto de persuasão é o contexto da venda. E olha só, na venda é um processo um pouco parecido com a conciliação, no intuito de que ele tem suas semelhanças, no intuito de que não existe esse terceiro de fora. Agora não tem nem facilitador mais, não tem terceiro, é só você e a outra pessoa. E nesse caso, só que nesse caso tem diferenças também. Ele é um pouco parecido nesse sentido, não tem debate. E se o advogado ele não está preparado para conciliar, muito menos ele está para vender. Ainda mais com os preconceitos que são colocados na cabeça dele de que venda é uma coisa do mal, do mal, do mal. É a mercantilização da profissão, e não é isso. Vender é simplesmente um ato, uma relação que existe diariamente na tua vida, com tudo aquilo que envolve dinheiro. Ponto. E envolve dinheiro? A tua profissão de advogado envolve dinheiro? É claro que envolve. É uma profissão. Caramba. Você vende o seu trabalho. Então tem venda. Não adianta dizer que não. Então vamos lá. Nesse tipo de persuasão, então não tem terceiro. Sem terceiros. É só você e o cliente. Ou o futuro cliente. Eu disse para vocês que no contencioso o terceiro ele tem um poder sobre os dois, porque é ele que decide. Na mediação há um equilíbrio. E aqui o poder está com o cliente. O poder de decisão está com o cliente. É ele que vai decidir se ele quer ou não o seu trabalho. Então o poder, ele que está lá com a dor, com o problema,
Porque o cliente ele vai atrás do advogado porque ele está com problema, ele está com uma dor. O cliente não busca um advogado para bater um papo só sobre a vida. Mesmo que seja uma advocacia preventiva, o cliente está com um problema ou ele está antevendo um problema. Ele tem uma dor, mas é ele que decide. Então aqui a hierarquia do advogado em relação ao cliente é invertida. Invertida não. Ele está na perspectiva de quem hierarquicamente está inferior àquele que decide, mas aquele que decide não é um terceiro como o juiz, é o mesmo que vai ter que decidir e que é a outra parte. É ele que vai decidir e ele é a outra parte, ele não é um terceiro imparcial. Então já muda aí. Há uma hierarquia entre o persuasor e aquele que vai ser persuadido. Há essa hierarquia entre os dois. Na conciliação tem equilíbrio, aqui não. Segundo, a tua fala não é voltada para o passado, para você buscar culpados, como no caso do debate, do contencioso. Não é uma fala que visa o presente, ela é uma fala mais voltada para o futuro. Olha só, claro que você vai ouvir o seu cliente e ele vai falar do passado, ele vai falar dos problemas que ele está passando. Mas o que você vai, na hora em que você for convencer, você vai mostrar a sua solução, a sua estratégia para o futuro, para a audiência. Ou, se é um preventivo, você vai falar da estratégia para prevenir os danos futuros. Perceba que a sua fala gira em torno do futuro, não do passado e nem do presente. Então, há uma diferença de tempo, de foco no tempo. Olha só, você foi treinado para isso? Duvido que a faculdade de Direito te preparou para isso. Não preparou não, preparou nada. Então, diferença com relação ao tempo. Um quarto ponto. Aliás, eu falei do passado. Não tem culpado, não tem passado. O cliente vai falar em culpa, mas você não quer culpar o cliente, você não está culpando a outra parte, não. Você está falando de soluções para o futuro. Então não tem culpa, não tem busca de culpados. Você não está conciliando interesses, você está buscando o interesse do teu cliente. Então, em vez de conciliar os interesses, você tem um interesse que é o do teu cliente. Você tem que mostrar para o teu cliente e fazer com que ele enxergue qual é o melhor interesse dele, para saber, inclusive, se ele vai querer uma conciliação ou se ele vai querer um contencioso. Então, você está ali extraindo o interesse. Você está buscando o interesse. Você não está conciliando o interesse, você não está querendo fazer com que ache um culpado, não. Você está buscando, extraindo interesses. Por isso que você vai ter que fazer muitas perguntas para entender qual é o grande interesse do teu cliente. Para o futuro, para ver o que você vai fazer no futuro. Então não tem essa hierarquia, não é para o passado, não é voltado ao passado, não é busca de culpa, é a extração de um interesse. Também não é ganha-perde, pode ser ganha-ganha. Aliás, a relação de vocês dois tem que ser ganha-ganha, ou seja, ele precisa saber que ele vai ganhar com o teu trabalho e você precisa ganhar com o trabalho, com ele, enfim, com a demanda dele. A relação ela é ganha-ganha similar à mediação, mas é um ganha-ganha diferente. Ali na mediação eu tenho um ganha-ganha de conciliação de interesses, aqui eu tenho um ganha-ganha por troca de serviços, mas precisa ser ganha-ganha, é claro. E olha que interessante, aqui a conversa também é para o futuro, né? Agora olha que interessante, pegando esses três tipos de persuasão, a persuasão para o contencioso,
A persuasão para conciliação ou mediação. E a persuasão para a venda, qual das três você acha que é necessário ter mais criatividade? Ou qual é que tem menos criatividade envolvida? Das três, a que tem menos necessidade de criatividade é exatamente a do contencioso. Não que não tenha criatividade para achar argumentos, mas o foco no contencioso, ele é muito na estratégia e em buscar furos no discurso do outro. Você está buscando falhas no outro. Você está buscando crítica. Você usa muito da crítica. O senso crítico tem que estar muito aguçado. Então a sua capacidade crítica precisa ser muito alta no contencioso. Mas a necessidade de criatividade não é tão grande. Agora, na mediação e mais ainda no processo de venda, você precisa usar de criatividade. Você precisa dar soluções. Interessante. Então, a sua capacidade não é tanto de usar o senso crítico, e sim de dar soluções. Você precisa também, além disso, no contencioso, olha a diferença do contencioso, que é o que você aprende para a faculdade, para as outras. No contencioso, você também não precisa de tanta empatia. Olha que interessante, o contencioso, ele é crítico, é um espaço de muita crítica, e você precisa achar justificativa para tudo que seu cliente fez. E a outra parte não é teu problema, é problema do outro advogado. Então você não carece de empatia. Não que não seja bom ter empatia, óbvio. Né? Você pode ter empatia. A empatia, ela diz respeito à tua consciência, mas não ao trabalho em si. Ali naquele momento do contencioso, você quer vencer. Agora, na conciliação e na venda, você precisa ter empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. Então, para conciliar, você precisa se colocar no lugar do outro, eu nem preciso dizer isso, e para vender também. Se você não consegue se colocar no lugar do outro na hora de vender, você não consegue fazer boas perguntas para o seu cliente. O processo de, inclusive, não só na venda em si, do teu trabalho para o cliente, mas depois que ele vira teu cliente, você precisa ter muita empatia para entender o caso, até para ir para o contencioso. Mas o contencioso em si, com a outra parte, não carece de empatia. Então, perceba que esses outros contextos, diferentes daquele que você aprendeu na faculdade, exigem criatividade e exigem empatia. E para isso você não foi preparado. E agora vem o plus. O plus. Quem quer, por exemplo, dar aula, virar professor, e é do mundo do direito. Quem quer liderar e é do mundo do direito. Vocês acham que precisa mais da linguagem do contencioso, da linguagem da conciliação ou da linguagem da venda para ser professor ou para liderar? O que vocês acham? Qual dos três tipos de contextos de comunicação, de linguagens, tá? São 3 linguagens diferentes. A linguagem do contencioso, a linguagem da conciliação ou da mediação e a linguagem da venda. Eu, inclusive, lá no webinário Oratória Fora da Caixa, eu vou falar sobre essas 3 linguagens lá. E eu chamo de linguagem do aço, linguagem do ouro e a linguagem do ímã. Ímã é a linguagem da venda.
O ouro é a linguagem que se faz alianças, por isso da conciliação. E aço é a linguagem da espada, a linguagem do conflito. Qual das três linguagens é a mais importante para quem quer, por exemplo, ser professor ou quem quer liderar? Se eu tenho um escritório e trabalho com mais gente, se eu tenho sócios, se eu tenho estagiários, se eu tenho uma equipe trabalhando para mim, qual das três linguagens é a mais prejudicial para essas tarefas? A do contencioso, não é? Porque a linguagem do contencioso é voltada para o passado, ela é voltada para procurar culpados. E para quem quer ser um bom... Vamos pensar num professor em primeiro lugar. O professor não tem que estar voltado para o passado. O professor, quer dizer, o conteúdo pode ser do passado, eu posso dar aula de história do direito. Tá, o conteúdo é do passado, mas o professor ele não pode estar atrelado ao passado na hora de falar. Passado na sua relação com o aluno. Ele precisa estar voltado para o presente. O professor ele precisa conciliar. Olha só o que o professor tem que fazer. Ele tem que conciliar o que o aluno sabe, com aquilo que ele precisa saber. O professor ele é um conciliador cognitivo do aluno. Precisa conciliar o que ele sabe com aquilo que ele precisa saber. O professor precisa conciliar o que o aluno quer aprender com aquilo que ele precisa aprender. Ele tem que estar conciliando toda hora. O professor tem que conciliar alunos com perfis diferentes, com jeitos diferentes de aprender. Ele tem que conciliar o aluno acelerado com o aluno mais calmo, com o aluno que demora mais para aprender. O professor ele precisa conciliar. O professor precisa ter empatia com o aluno. Linguagem da conciliação. Louco isso, né? Se o professor está voltado em... Se o professor tem uma linguagem de... Se ele traz a linguagem do contencioso para a sala de aula, ele vira um professor de perfil agressivo ou passivo-agressivo. É por isso que tem tanto professor no direito que acaba sendo passivo-agressivo com seus alunos. O aluno, vê se isso não aconteceu. Se tu é do direito, tu sabe disso. Professor que recebe uma pergunta do aluno, o aluno, ele tá interessado em saber, e ele começa, quanto mais ele gosta, e os que têm coragem de fazer pergunta, ele quer saber. E aí ele faz uma pergunta relacionada ao trabalho dele. E aí o professor vai lá, acha que o aluno está querendo mostrar que sabe, que o aluno está querendo sacanear o professor, e aí ele dá uma resposta atravessada ao aluno. É o professor que está amarrado na linguagem do contencioso. Ele não consegue ter uma linguagem de mestre, que é a linguagem da conciliação. A linguagem do mestre é a linguagem da conciliação. Não é linguagem de contencioso. Por isso que existem tão poucos professores mestres no direito. Mestres de verdade. Não é o que fez mestrado, é aquele que é mestre. Que tem o arquétipo do mago. É tão difícil tu achar professores assim no direito. Eu tive raríssimos. Poucos mesmo. De outro lado, para liderar. Se você é um advogado que quer liderar, você quer liderar uma equipe. E aqui liderança, gente, é liderança para a vida. É muito difícil ter um advogado que é bom líder. É raro. Só o advogado, para se tornar bom líder e para se tornar um mestre, ele saiu da caixa. Ele conseguiu sair da caixa que a grande maioria dos advogados está preso, que é essa caixa do contencioso. Ele saiu e ele consegue falar com confiança e persuasão para liderar. A liderança ela não pode ser voltada para o passado. Liderança voltada para o passado ela é reativa, não funciona. Então, liderança voltada para o passado é reativa, reage. E ela procura culpados. A linguagem do contencioso ela procura culpados. Então, um líder não pode ficar procurando culpados. Líder tem que estar pensando no presente e no futuro. A linguagem do líder ela tem muitos pontos de semelhança com a linguagem da venda. É uma persuasão da minha equipe para motivá-los a
terem um desempenho melhor em nome do grupo. A linguagem da venda tem tudo a ver com a linguagem do líder. Assim como a linguagem da conciliação tem tudo a ver com a linguagem do mestre. Olha só que louco isso. E a linguagem do contencioso, ela tem a ver com o contencioso. Ela é para isso. Ela é para audiência. Ela é para sustentação oral. Ela não é para trazer para uma sala de aula. Ela não é para liderar ninguém. Ela não motiva ninguém. Tu já viu um advogado contencioso motivando equipes? É muito difícil. Ele só vai conseguir motivar uma equipe se ele pensar no inimigo. Temos que ganhar de alguém. Ele não consegue motivar em torno de metas, por exemplo. Ele tem dificuldade para isso. Porque a linguagem do contencioso, ela te deixa mais pessimista, ela te deixa mais crítico. Você precisa ver o lado, você é treinado para ver o lado negativo da outra parte e não o lado positivo. Tá entendendo? Esse é o lance. Para terminar nossa live de hoje, eu vou contar uma história. Essa história é muito massa. Essa história eu tirei desse livro aqui do Dr. Nelson Spritzer, O Novo Cérebro. É uma linda história que mostra o grande problema que os advogados têm quando vivem na linguagem do contencioso. Quando você vive a linguagem do contencioso e quando você vai bem nessa linguagem, você acaba acumulando vitórias. Você é muito bom no contencioso e vai bem, acaba acumulando vitórias. Curiosamente, para acumular vitórias, você precisaria também ter clientes. Mas enfim, isso acontece muito com... E aí, para ter clientes, você precisa, em tese, ter a linguagem da venda. Mas às vezes os advogados, eles se especializam no contencioso e acabam tendo clientes. E eles vão acumulando vitórias. Promotores públicos que não precisam de clientes são típicos nisso. Dominam a linguagem do contencioso, não precisam dominar a linguagem da venda, é claro. Deveriam para liderar, mas tudo bem. Se eles querem galgar posições de destaque no Ministério Público, eles deveriam dominar a linguagem da venda, não para vender, mas sim para liderar. Mas um promotor público que tenha muitas vitórias, não necessariamente precisa ter conciliado, né? Não precisa ser um grande conciliador, deveria, mas não precisa. E esse cara com muitas vitórias, ele vai tender, pelo fato de ganhar muitas audiências, ele tende a se tornar vaidoso. A vaidade está por trás de todos os grandes pecados que enfraquecem um advogado. A vaidade. E a vaidade te deixa sozinho. A vaidade, ela acaba te impedindo de construir pontes. Você não constrói pontes. Então, quanto mais você ganha no contencioso, mais vaidade você tende a ter. E mais problemas você tende a ter com relação a fazer parcerias, até na vida pessoal, a construir bons relacionamentos. E a história é a seguinte: certa vez um homem muito orgulhoso procurou um sábio para ajudar-lhe a fazer amigos. Eis que isso era difícil para ele. Muito orgulhoso e poucos amigos. E aí ele chegou para o sábio, esse homem muito orgulhoso, e disse: me diga, sábio, eu sou perfeito, inteligente, majestoso, então por que ninguém se aproxima? Quando você vence no contencioso, você se sente majestoso. E aí ele perguntou: por quê? Por quê? Por que eu não consigo fazer amigos, mesmo sendo assim? O sábio olha-o bem dentro dos olhos e responde: os homens podem encontrar-se
não as montanhas. Perplexo, o homem orgulhoso diz: não compreendi, mestre. O que tem a montanha a ver com o meu problema? E o mestre: é bem simples, meu caro. Quando um homem se considera sinceramente um ser humano puro e simples, e com outro acontece o mesmo, então é natural se encontrarem. Porém, se um deles se considera uma altíssima montanha e o outro pensa o mesmo, jamais se encontrarão. Montanhas podem ser altas, mas não conseguem se encontrar jamais. Foi um prazer, um privilégio, uma honra ter estado aqui com vocês no Café com Oratória das 7h09 de hoje. Vejo vocês na live de sexta-feira com a professora Edmara, uma live sobre uma advogada fora da caixa que vocês conhecerão na sexta. Grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoas.